SOS Convida. Apoio Líder Interiores, Divinópolis. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Patrícia Borges e este é o seu programa semanal SOS Convida. O SOS Convida é realizado pela SOS do Câncer, Associação para a Prevenção e Combate ao Câncer Infantil e Adulto. Lembrando que a SOS do Câncer também atende crianças e adolescentes com enfermidades raras. Hoje, no nosso programa, nós vamos falar sobre a fisioterapia para pacientes em situação de leito. E para falarmos um pouco mais sobre esse assunto, nós temos uma convidada muito especial, que é a Tatiane Rios. Ela é fisioterapeuta já há 13 anos, é graduada em fisioterapia trauma ortopédica e ela atua na área clínica na empresa Fisiocenter. Seja muito bem-vinda, Tatiane, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. O prazer é todo meu, Patrícia. Muito obrigada pelo convite, com o coração assim, cheio de alegria que eu vim para dar um pouquinho da nossa experiência lá na clínica para vocês. Muito obrigada. E para começarmos, a nossa entrevista, explica para nós, Tatiana, um pouquinho sobre o que é a fisioterapia. Tem muitas pessoas que confundem fisioterapia, terapia ocupacional, fica uma confusão ali, na cabeça das pessoas. Explica para nós um pouquinho sobre o que é. Quando você me pergunta o que é fisioterapia, eu tenho duas definições um pouco mais claras assim para mim. Uma que é bem científica mesmo, descrita até pelo nosso conselho, que a fisioterapia é a ciência da saúde que estuda, trata e previne lesões, distúrbios, dos sistemas e órgãos, e advindos tanto de traumas quanto de situações genéticas ou até mesmo adquiridas, E para mim a fisioterapia é vida, é movimento, é cura, sabe? Eu gosto de pensar na fisioterapia como algo além do físico, algo que vai de encontro com o paciente num momento de fragilidade dele, sabe? Então eu gosto de perceber não só o paciente, mas toda a história que está por detrás daquilo, de trás daquela lesão. Isso para mim é ser fisioterapeuta, sabe? É ter alma naquilo que eu estou fazendo, é enxergar a criança, o adolescente, o adulto de uma forma mais especial e única. Isso para mim ser fisioterapeuta. Você consegue, além de tocar no corpo, toca na alma também. Toca na alma, O toque, as mãos, elas nos permitem isso, sabe? Esse toque, essa sensibilidade, esse chegar no corpo do outro, E invadir de uma certa forma para trazer uma cura. E aí cria uma conexão maravilhosa. Uma integração mesmo, Isso. Uma coisa além de que só uma lesão, além de que só aquele paciente que está ali necessitando de cuidado. É uma troca, é uma experiência. Não é mais um paciente, Não, é o paciente. É o paciente, único, exclusivo, cheio de histórias, cheio de medos, de insegurança, de alegrias. E o que torna especial. E que deve ser respeitado. Isso. E Tatiana, a fisioterapia, ela pode ser aplicada em várias situações. Eu gostaria que você citasse para nós assim, alguns exemplos que é necessária a fisioterapia. Sim. A grande maioria das pessoas pensam que o fisioterapeuta só serve para curar uma lesão ou para idosos, Isso. Mas não, a fisioterapia é muito ampla. Ela tem, desde na clínica, nos hospitais, em forma de neurologia, ortopedia, cardiovascular, estética. A gente atua no esporte, em empresas, Tudo trazendo uma melhor função para o corpo, dando uma integridade melhor para o sistema. Como você falou que a fisioterapia atua em todas as áreas, a SOS do Câncer, ela atende pacientes com síndromes raras, os idosos, e tem muitas pessoas em situação de leito. Como que seria a fisioterapia nessas pessoas, Tatiana? Sim. A fisioterapia restrita ao leito, quando a pessoa permanece por longos períodos, imobilizadas ou num estado mais parado, em repouso, em desuso,
A fisioterapia ajuda a retornar ao movimento, por isso que eu gosto de falar que é vida, porque você está ali tocando o paciente, dando a ele uma possibilidade de movimento, uma possibilidade de sentir, uma possibilidade de ir, né, de experienciar coisas diferentes, né? Então, a fisioterapia atua sim, principalmente as pessoas que estão restritas ao leito, elas têm muitas complicações respiratórias e musculares, e a fisioterapia, ela ajuda tanto na higiene brônquica, como aumentar a ventilação mecânica desse paciente, como também a trazer mais movimento, a trazer melhoras na capacidade, no estado funcional do paciente, né? Entendi. Por exemplo, quando o paciente, ele está, eu não gosto muito dessa palavra, estado vegetativo, mas eu acho que seria o termo certo, Tatiane. Como que nós poderíamos dizer? É o termo que é mais usado, que as pessoas conseguem entender. É, né? Mais o senso comum, né? Exatamente. Mais o senso comum. Mas quando a criança está ali nessa situação, por exemplo, como que o profissional de fisioterapia, o fisioterapeuta vai atuar com essa criança para melhorar ali a situação dela? Isso. Quando essa imobilização ela se dá por um tempo mais prolongado, aí a gente tem algumas complicações que são deformidades, comorbidades que podem estar surgindo pelo fato de estar numa mesma posição por muito tempo. Contraturas, úlceras de decúbito, até mesmo pneumonia. A fisioterapia vai atuar para intervir nesse momento, né? Ajudando a mudança de decúbitos, a mobilizar a articulação, porque a nutrição da articulação, ela se dá com o movimento. Então, a partir do momento que você mobiliza, que você dá a ele movimento, diminui dor, diminui edema, diminui toda aquela sensibilização que está por estar numa posição. Uma única posição por muito tempo. Né? É até recomendado a gente virar a cada 2 horas, né? Dependendo do caso, dependendo da situação em que se encontra o paciente. E, por exemplo, nós temos muitos pacientes que não têm acesso ao profissional de fisioterapia por uma questão financeira. Sim. Ou às vezes eles não têm também um plano de saúde, não conseguem pagar uma fisioterapia e é mais complicado conseguir esse serviço de forma gratuita. Tem algum exercício, alguma dica que você pode dar para o papai, para a mamãe que está nos assistindo lá em casa, que tem uma criança assim nessa situação? Com certeza, Patrícia, eu acho que os pais são fundamentais, então, assim, de extrema importância para o desenvolvimento dessas crianças, que são, né, não só no leito, mas eu acho que de uma forma geral, os pais são muito importantes, né? Primeiro, permitir aquilo que é possível, né? Porque a grande maioria das vezes, quando a gente se depara com uma situação em que a criança depende um pouco mais, né? A gente olha com um olhar diferente e quer cuidar excessivamente. Esse cuidar excessivamente, às vezes, traz um prejuízo também. Então, se permitir que ela experiencie todas as possibilidades, desde que segura, né? Não vai colocar em risco a vida da criança, né? Com certeza não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é possível fazer adaptações e fazer coisas que a criança vá se sentir criança, né? Vai viver e vai ter a experiência de ser criança. Eu acredito sim que os pais são nossos parceiros, né? A gente normalmente na fisioterapia a gente está lá 1 hora por dia, né? Se os pais não nos ouvirem, se eles não seguirem as nossas orientações, a gente não tem um trabalho que seja realmente efetivo, né? Então, assim, tem umas dicas que são básicas, por exemplo, a cama, o berço, onde que está? A cama está na parede. Vamos colocar a cama no meio do quarto, porque aí você vai chegar de vários lados, né? A criança vai ter uma interação melhor, né? Então, assim, são pequenos detalhes que às vezes podem fazer grande diferença. É lógico que o pai não vai ter uma condição de dar o que nós, profissionais, damos. Mas é só dele olhar para a criança de uma forma diferente, né? Permitindo que ela tenha experiências, mesmo que às vezes desastrosas, mas desde que com segurança, mas que elas aconteçam. E essas questões de mobiliário, né? De como tocar a criança, de como... eu gosto muito dessa questão de toque, sabe? Eu acho que é muito válido e é muito importante. Então, assim, tocar a criança de uma forma, lógico, respeitosa, mas estimulando mesmo, sabe? Tentar com dificuldade de comer, qual que é o problema de deixar cair para que ela experiencie pegar ou não a comida? Entendi. Eu acho que isso
permitir do pai é muito importante, então eu acredito que sim. E, de certa forma, dá um pouco de autonomia também para essa criança. E sim. vai estimulando. Eu sei que a realidade é complexa, né? Você tem uma criança que tem alguma necessidade especial, alguma deficiência que dificulta toda a rotina da casa, né? Eu sei que isso é pesado também, a gente não pode negligenciar essa parte, né? Porque às vezes nós como fisioterapeutas exigimos muito dos pais, mas eles... perceber que a criança está ali, que é uma oportunidade de cura para a família toda, sabe? E enxergar como algo que vai além do que realmente está ali. Do que está acontecendo, que pode ser. E que pode ser, né? Exatamente. E, Tatiana, agora nós vamos passar para a terceira idade. De criança, bebê, para a terceira idade. Sim. Me conta um pouquinho sobre o que é a síndrome do imobilismo na terceira idade. Então, a síndrome do imobilismo na terceira idade, ela é um conjunto de sinais e sintomas que se dão justamente por imobilização, por ficar muito tempo parado no leito, muito tempo acamado. Isso se dá muito por alterações neurológicas ou musculoesqueléticas. Só para vocês terem uma noção, às vezes uma fratura de fêmur, né, alguma AVC, que leva esse idoso a estar na cama. Mas ela é multifatorial. Pode acontecer também de um idoso que tem plenas condições e nós podamos esse idoso. Tiramos a autonomia totalmente. A autonomia totalmente desse idoso. Então, assim, é exatamente isso. Ela é multifatorial, com agravantes na parte musculoesquelética e neurológica, mas é a falta de movimentação, ele ficar imobilizado. Muito parado, durante muito tempo. Durante um tempo prolongado. E nesse caso, quais seriam os benefícios da fisioterapia para esse idoso? Que está muito tempo parado, que está com essa síndrome do imobilismo? Olha, Patrícia, como em toda a parte que se refere à falta de movimento, por quê? Porque o idoso, né, com o passar do tempo, ele já tem uma diminuição de mobilidade, né? Já existe, já é algo que já não tem energia, já não tem tanta vitalidade quanto nós que temos um pouco menos de idade. Mas a fisioterapia vai atuar justamente aí, para diminuir dor, para diminuir contraturas, para diminuir as úlceras, para aumentar a ventilação mecânica, para aumentar a capacidade pulmonar daquele paciente, para dar a ele mais condições de vida, para melhorar higiene, né, básica, como trocar fralda, como virar na cama, como dar banho. A gente vai evitar que coisas piores ocorram, como uma contratura muito grande que você não consegue mais abrir a perna para colocar a fralda, algo nesse sentido. A fisioterapia vem para prevenir e tratar esses tipos de complicações e comorbidades que ocorrem. E principalmente a dor, né? E principalmente a dor. E agora nós vamos para bebê. Nós ouvimos falar muito sobre a fisioterapia respiratória em bebês, né? Principalmente em bebês prematuros. Qual que é o objetivo dessa fisioterapia respiratória, Tatiana? Quando a gente fala de prematuridade, a gente toca num momento muito delicado e desafiador, eu acredito, para a grande maioria dos profissionais, né? Sim. É algo muito intenso a vinda de uma criança na vida de uma família. E se vem com com um pouco antes, né, pega todo mundo de surpresa. Isso. E assim, a fisioterapia é muito importante. Importante por quê? Porque o bebê, ele não nasce maturado 100%, né? O sistema respiratório não está completo, não está formado 100%. E aí a gente vem para atuar, para melhorar a ventilação mecânica. Por quê? Porque os alvéolos tendem a colabar, eles tendem a se unir. Então não entra ar, ele não consegue respirar. Então a gente vem com a ventilação mecânica, com manobras de expansão pulmonar, para dar conforto, higiene brônquica, mudança de decúbito. É lógico que as crianças a gente precisa ter um cuidado especial, porque o gasto energético é muito alto. Então assim, a gente tem que, às vezes a sessão dura um pouco menos, é bem menos intensa como é num adulto ou numa criança que não seja prematuro, mas exatamente por isso, porque há perda de peso, há outras complicações que a gente tem que estar policiando o tempo todo, mas ela serve sim para ajudar na parte respiratória mesmo, com exercícios de expansão pulmonar. Lembrando, Patrícia, que assim, a fisioterapia
nessa questão é mais hospitalar mesmo, a parte Mas dentro do hospital. Dentro do hospital. Na clínica, a gente já traz para uma questão mais motora, a gente trabalha a questão respiratória também, mas existe uma questão motora que envolve todo um desenvolvimento da criança, como rolar, como virar na cama, rolar, né? Como sentar, e aí a gente vai adaptando a fisioterapia às novas realidades da criança, né? E estimulando, ensinando os pais como fazer, como manusear aquele paciente, criança. A criança. Com a criança, melhor. Tatiane, muito obrigada. Foi um prazer te receber no nosso programa. Você o abrilhantou mais ainda. Muito obrigada. Patrícia, eu que agradeço. Fiquei muito feliz pelo convite, muito mesmo. Assim, falar da fisioterapia, falar desses... me causa muita alegria. É uma coisa que é vida para mim, sabe? Então, assim, eu é que agradeço essa oportunidade. Dá para perceber, seus olhos estão brilhando. Brilho. E para você de casa, eu deixo meu abraço e peço para você, se você ficou com dúvidas sobre qualquer coisa em relação à fisioterapia ou quer nos dar uma dica de um profissional para a SOS do Câncer convidar, não deixe de colocar no link abaixo. Um abraço para você e até o próximo programa.